Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu vou começar a me apresentar, e enquanto o restante do pessoal chega. Meu nome é Washington Piretti, minha experiência na área de geotecnia ela está muito voltada à mineração, trabalhei por muitos anos na mineração, e há 2 anos estou na BVP, na área de projetos. Na mineração também, tinha uma participação na área de projetos de longo prazo. Em especial, o tema de hoje, desde quando começou as filtragens de rejeito e estudos para disposição de rejeito filtrado. E na BVP também tinha essa linha de estudo. E hoje nós estamos com a equipe aí, o time aí dedicado também numa dessas linhas de estudo da BVP, que é acompanhamento de aterro mental e pilha de rejeito filtrado. Bom, a BVP é uma empresa de estudo de projeto na área de geotecnia e hidrotecnia. E, além da descaracterização que o Tiago ontem apresentou, tem a área também, essa área de pilha de disposição de rejeito filtrado, tem parcerias com empresas na área de instrumentação e também tem uma atuação aí forte em OR, acompanhamento de performance das estruturas hoje de barragem existente. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre experiências, aterros experimentais de rejeito de minério de ferro e os desafios na concepção de pilha de rejeito filtrado compactado. Para começar falando um pouco sobre as características do rejeito de um aterro experimental, a gente já começa a pensar um pouco na cava e também no processo de beneficiamento. Tem cavas hoje que você tem diversos litotipos e de mineralogia que influencia muito no rejeito final e, consequentemente, na partição de finos desse rejeito. Dependendo da estratégia do empreendimento, o tipo de litotipo presente na cava influencia na estratégia de filtragem e também do projeto de disposição de rejeito filtrado. Um exemplo, cavas que já têm itaberitos geotíticos ou silicosos, quando tem campanhas desses 2 tipos de materiais, a influência de ultrafino no rejeito tem uma característica final na disposição da pilha. Tanto da parte da filtragem, ou seja, tanto da performance da filtragem, quanto na trabalhabilidade na pilha. Aqui, na parte da usina, dependendo da estratégia da empresa, pode ser usada a filtragem a disco ou a filtragem a prensa, e a consequência mais usual que tem hoje é 2 tipos de rejeito, ultrafino e o rejeito arenoso. Além disso, a gente tem as misturas desse rejeito, que, em casos de empreendimentos que você não tem local para dispor o ultrafino, há a mistura parcial ou total desse rejeito. O aterro experimental ele é essencial para a gente conhecer o comportamento mecânico, estudar espessuras de camada, número de passadas e variação de umidade. Então, a oportunidade que a gente tem no aterro experimental, além de fazer ensaios de campo, ensaios de laboratório, instrumentação, entender todo o comportamento no aterro experimental para subsidiar informações para o projeto final, que é a concepção do projeto da pilha de rejeito. Falando um pouco dos equipamentos que são utilizados na disposição mecânica, um destaque aqui para o trator de gradear, para homogeneizar a umidade do material e também auxiliar na secagem ou na umectação do material. E, além disso, um outro ponto importante é esse equipamento que eu coloquei aqui embaixo, que é um equipamento de secagem de rejeito. Nós ainda não testamos, não tivemos a oportunidade de testar esse equipamento, mas ele é um equipamento que a gente tem aí como uma oportunidade para a disposição de rejeito total. Ou seja, um rejeito que sai com uma umidade muito elevada da usina e que você precisa compactar ele com 4, 5% abaixo dessa umidade, esse equipamento ele acelera um pouco o tempo de secagem. Então, ele é uma oportunidade aí para os empreendimentos que dispõem rejeito total. Ou seja, que mistura o ultrafino com o arenoso e a umidade não sai adequada para a compactação. Então, eu coloco um destaque nele, apesar de não ter informações desse equipamento,
Eu acho que é uma oportunidade, já existe no Brasil esse equipamento, mas uma oportunidade da gente testar no aterro experimental. Aqui uma comparação entre os dois equipamentos, o rolo de patas, né, ou o pé de carneiro, e o rolo liso, né. A gente testa também o trator de esteira, mas a eficiência que a gente tem com o trator de esteira, numa abrangência de uma área muito grande, se variar um pouquinho a umidade na camada, às vezes não atende uma especificação. Então, a gente focou muito na parte do rolo, e a diferença dos dois é que o rolo liso ele tem uma performance maior de compactação, ele já deixa a camada fechada e lisa para escoamento superficial no período chuvoso, e o pé de carneiro ele forma as covas e tem uma zona cisalhada entre essas covinhas que a patrol depois, né, a pá carregadeira, ela tem que retirar e aproveitar esse material na próxima camada. Então, a gente observou que o rolo liso, além da opção de níveis de vibração, ele tem uma performance maior de preparação da camada, já deixar a camada fechada, sem nenhum problema na estação chuvosa, da gente perder uma camada, porque as covinhas encheram todas de água, e aí infiltra, e você acaba tendo uma camada que, na próxima compactação, começa a ter comportamento de emborrachudo. Outro detalhe dos equipamentos, e aí eu volto de novo a falar sobre o equipamento de secagem, né, que é uma oportunidade que a gente tem que testar, mas esse equipamento ele tem um papel muito importante também na preparação dos rejeitos que saem com umidades da filtragem acima do alvo de compactação, porque ele homogeneiza a camada, tanto para a secagem, para abrir para o sol, para a secagem, quanto também para umectar se o material perdeu muita umidade. Hoje já existem estudos para o arado de 50 centímetros para trabalhar numa camada mais espessa, mas, atualmente, o dos testes que nós trabalhamos ele tem uma eficiência muito boa com camada de 30 a 35 centímetros. Bom, no geral, né, no quadrilátero vivo, nós temos gerações de rejeito total que não tem a deslamagem, mas a maioria tem a deslamagem, e essas são as duas principais saídas, né? A deslamagem, que é o ultrafino, que a gente chama antes da concentração. Em seguida, na concentração, você pode ter geração de rejeito tanto de flotação, separação magnética ou espiral. O empreendedor ele pode, se ele tiver uma área disponível, dispor a lama em forma de polpa separada, ou numa cava, ou numa barragem existente, e filtrar só o rejeito arenoso. Esse a gente até considera que é o filé mignon da disposição em pilha, porque é o rejeito que tem uma taxa de filtragem muito alta, uma umidade que já é adequada para a compactação, e, na época de chuva, tem uma boa trabalhabilidade. Mas vários estudos já estão na mistura dos dois rejeitos para tentar resolver o problema do rejeito total na unidade. Então, nos aterros experimentais que a gente acompanha, a gente faz o teste do aterro experimental dos três, fazendo uma partição de mistura. Primeiro, só o rejeito arenoso, depois uma partição de 50% dessa lama, e depois 100% dessa lama misturada com rejeito arenoso. E a gente já observa que ali em 10 micras, em 45 micras, uma partição maior de partículas finas, que influencia diretamente no comportamento do material. Virou uma referência para a gente que, a partir de 13%, 14% passante em 10 micras, a gente já tem uma dificuldade, tanto na filtragem, a umidade mais alta, a TUF também abaixo, ou seja, a taxa de filtragem também, quanto na operação, na trabalhabilidade na praça de operação das pilhas. Começamos a observar também já uma mudança de comportamento mecânico. O rejeito arenoso, com uma ótima próximo de 15%, 14%, 15%, ideal para a saída do filtro, para já trabalhar e compactar. E a hora que você começa já a misturar as partículas finas com rejeito arenoso, você já tem uma ótima, já afastando um pouco da umidade da saída do filtro, e com rejeito total mais ainda, ou seja, dificulta um pouco a trabalhabilidade e o tempo de secagem na praça para operação. E aí a gente já vai vendo a importância daquele equipamento para secar esse material o mais rápido possível. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é um controle de umidade que a gente fez de uma filtragem, de um rejeito total e de um filtro a disco. A variação é muito grande. A gente tem as influências dos ROMs, né, dos minérios que são lavrados, dos tipos de ROM.
tem a influência de floculante, que é usado na filtragem, tem a influência até da regulagem da filtragem, ou seja, pode chegar a rejeitos mais finos, com umidade mais altas, rejeitos mais granulares, com umidades mais baixas. Então, a gente já percebe a variação que a gente vai receber nas pilhas. E esse é o desafio, tentar compreender essas variações e tentar trabalhar na pilha já considerando essas variações. E algumas informações, por exemplo, rejeito total, em média 17% de umidade na saída do filtro, pode variar até 19%, até 16%. O arenoso, de 14% a 17%, o parcial. O que é esse parcial? Assim, em média, a gente tem aí 20% de massa é lama e 80% do rejeito total é arenoso. Quando a gente fala no parcial, é 50% dessa lama. É misturar 50% dessa lama se o empreendedor tiver um outro local para dispor os outros 50%, mas ele aumenta a vida útil desse local. E fazer esses testes com essa mistura total, com essa mistura parcial, para ver comportamentos, entender um pouco do comportamento, para auxiliar aí no projeto, na concepção da pilha daquele empreendimento. Agora, algumas experiências e fotos para vocês verem. Tentativa de filtragem no filtro prensa de lama, com umidades muito altas e uma trabalhabilidade muito ruim. Ou seja, é um material que ele sai saturado, né? Ele sai na casa aí de 26% a 30% de umidade geotécnica. A gente faz camadas rasas, mas ele só seca na superfície, ou seja, o miolo dele ainda fica com muita umidade alta. E nós, nesse teste, nós ficamos aí mais de 20 dias tentando secar esse material no tempo para tentar compactá-lo. Ou seja, a trabalhabilidade desse material ela é muito ruim e, em alguns casos, já foi descartada a disposição de lama filtrada, pela própria trabalhabilidade. Na estação chuvosa, é praticamente inoperante. E aí começamos a fazer teste de misturas, ou seja, misturar todo o rejeito, todo o ultra fino, que é a lama, com o rejeito arenoso. Na saída do filtro, como eu mostrei, 17%, 18% de umidade, você não consegue trabalhar esse material. Nem preparar a camada. Você tem que esperar ele secar um pouco para depois preparar a camada. E aí sim já começar a passar a grade, né, o disco de arado, para ele secar no tempo e chegar numa umidade ideal para a compactação. Sim, quando alcança essa umidade, a compactação é muito boa e tem performances, tanto de índice de vazios e grau de compactação, excelentes. Até porque esse ultrafino ele preenche esses vazios do arenoso e ajuda aí no emblicamento aí de resistência desse material. Mas o desafio é a secagem dele na praça de operação. O parcial, ou seja, 50% desse ultrafino foi misturado, ele já tem uma secagem mais rápida, o tempo que eu preciso de secagem na praça é menor, e ele apresenta pouca condição de emborrachamento ou de borrachudo quando ele está no ramo úmido. E eu esqueci de dar um detalhe aqui, com o rejeito total, acima do alvo que a gente considera ideal para compactação, ou seja, no ramo úmido, ele já começa a ter comportamento de emborrachamento. Nós vamos falar um pouco na frente. O parcial ele tem uma performance um pouco melhor em termos de tempo de secagem. E o arenoso não tem nenhuma discussão com relação a ele. A questão está mais voltada até quando ele seca muito rápido esse material, e aí não dá para compactar farofa, você tem que umectar e compactar ele com pipa, né? Mas, em termos de trabalhabilidade, a gente tem informação de que na estação chuvosa que teve agora, essa anterior, onde tem uma operação de pilha de rejeito arenoso, zero paralisação, zero problema na praça de operação. Bom, então nós focamos um pouco na mistura dos rejeitos, ou seja, se o arenoso já tem uma boa performance de operação e trabalhabilidade, vamos trabalhar um pouco focado na mistura, caso o empreendedor pense em misturar os rejeitos. E aí começamos a compreender para cada local que, diante dessas variações, a gente teria que trabalhar com faixas, e não com uma curva, e sim as variações que ocorrem dentro de uma operação. Tentar representar o que tem naquela mina, o que tem de influência naquela filtragem, e entender o comportamento mecânico dentro dessa variação, e não especificamente uma curva mais fina ou uma curva mais grossa. Então, nós começamos a compreender isso também nas curvas de compactação, e criamos um limite que nós chamamos de limite-alvo de compactação, ou seja, o ideal para compactar esse rejeito. Claro, ora ele pode vir um pouco mais silt granular, né, mais grosseiro, ora ele pode vir um silt mais fino, né?
Mas a gente já tem uma faixa ali dentro que a gente sabe que, compactando dentro daquela umidade, a gente tem uma boa performance de compactação. Bom, mas e se esse material vem mais, uma característica mais granular? Provavelmente eu não vou ter problema de emborrachamento na praça, se eu compactar ele fora daquele limite. Mas se ele tiver uma presença de mais finos, com certeza nós vamos presenciar o emborrachamento na praça de operação. E aí nós começamos a criar alguns controles, já para auxiliar na operação. Ou seja, uma fase desse controle, você pode levar para uma área de secagem, ou você pode colocar em montes na praça de operação para ela perder um pouco de umidade, porque até acima de 16% a gente não consegue nem preparar a camada para a compactação ou para abrir ela para secagem. Então, você perde um pouquinho de umidade, e aí nós começamos, junto com os clientes e com os parceiros dos clientes, a compreender que um RILF prévio ele seria interessante para a gente entender a que distância nós estamos da ótima. Ou seja, deixou secar um pouco o material, já fez um tratamento de secagem, a partir de um determinado momento, em visual, o pessoal já tem uma experiência, eles já vão coletar a amostra, leva ao laboratório, bate 3 pontos, e identifica o desvio que falta. Falta 2%, ou falta 4%. Com esse desvio de umidade, a gente já tem a percepção se esse material tem uma parcela mais fina ou uma parcela mais granular. Só que, como nós temos uma faixa e nós vamos trabalhar com essa faixa, o desvio já dá uma referência para a gente, senão a gente fica muito tempo perdendo ali secando. Então, a gente já tem um controle que seria um desvio, um RILF prévio. Algumas informações sobre o desempenho de compactação. É um resumo. Né? As informações de texto mental tem tanta coisa para discutir que se a gente precisaria de quase 2 horas aqui para a gente conversar. Mas, como eu disse no início, o trator de esteira, a gente tem uma baixa confiabilidade. Não quer dizer que ele não consegue compactar. Ele até consegue compactar, e a gente, fazendo um teste bem reguladinho, ele pode dar uma eficiência boa. Mas, dentro de uma praça de operação muito grande, qualquer variação de umidade na camada, a gente pode ter, sim, não atendimentos da especificação. Já o rolo liso, não. O rolo liso, com 20 toneladas que nós vemos trabalhando, ele tem uma performance muito boa de abrangência. Dentro da camada, o gradiente é muito próximo de compactação. Então, como, vamos dizer assim, aprendizado, a gente sempre sugere o rolo. As camadas de 30 e 50 centímetros, resultados também com energias muito próximas uma da outra. E aí, acima de 50 centímetros, não quer dizer que a gente tem que continuar a estudar, a aumentar as camadas, estudar equipamentos, acho que é uma melhoria contínua. Mas a gente, é como o trator, a gente, dentro de uma área de uma abrangência muito grande, trabalhar com camadas muito espessas, podemos encontrar grau de compactação não atendido pela variabilidade, às vezes até mesmo homogeneização da umidade do material. E aí, para as camadas de 30 e 50 centímetros, 2 passadas, uma fecha na de 30 centímetros já é suficiente, a gente já consegue alcançar grau de compactação até acima de 100, e eu vou falar um pouco sobre isso, esse acima de 100. E também 4 a 6 passadas na camada de 50 centímetros para preencher qualquer tipo de... Só 2 passadas a gente ainda pode ter uma má compactação por falta de energia. Bom, aqui esses gráficos foram importantes para a gente compreender um pouco essa questão de grau de compactação acima de 100. Né? Era uma pergunta frequente. E a gente, claro, desconfiava que a energia de campo era maior que a energia de laboratório, mas a gente não estava conseguindo responder isso. Então, nós começamos a entender em que situação eles estavam acima de 100. Então, começamos a perceber que estava dentro do alvo da ótima, o ideal para compactação, alcançando graus de compactação entre 100 e 105, para o rejeito parcial. Começamos a perceber no rejeito parcial que ele, no ramo úmido, ele ainda tinha uma eficiência de compactação até adequada e índice de vazios até adequado. E não mostrava comportamento de emborrachamento. Isso foi uma surpresa para a gente no parcial. Ou seja, o parcial é até melhor do que o rejeito total para trabalhar e para compactar. Quando a gente entrou no rejeito total, que é o empreendedor não ter que dispor em lugar nenhum só nessa pilha, também os graus de compactação dentro do alvo da ótima, entre 10,5 e 12,5, mas a hora que ele trabalhava no ramo úmido, aí sim, o comportamento de emborrachamento ele era visual, com exudação de água. E aí a gente ficou um pouco assim, e aí? Que resultado é esse? Que informação é essa? Ele reduz de vazios até um determinado limite. Depois desse limite, toda a energia aplicada é aplicada no sistema ar e água. Volta de novo. Passou o rolo, ela sobe de novo.
E nós começamos a estudar um pouco esse comportamento também para entender um pouco do índice de vazios desse material. Bom, nos materiais, nas camadas do rejeito total, compactada dentro do alvo da ótima, percebemos uma camada totalmente homogênea em termos de resistência, não teve laminação, e coletamos blocos indeformados em vazios muito abaixo do que até que a gente esperava. Isso foi uma resposta muito positiva. Emborrachamento, exudação de água, visualmente, mas com a referência do próprio normal, nós estávamos tendo alguns resultados que poderia ser questionado na pilha. Ou seja, grau de compactação de 95, 96, num material que visualmente eu percebi emborrachamento e que determinado local dessa pilha ele não deveria estar sendo usado. E aí, bom, vamos entender que índice de vazios é esse, e se ele é admissível em algum lugar dessa pilha. Numa área mais confinada, ele poderia ser utilizado na estação chuvosa. Então, nós começamos a estudar um pouco esse material, inclusive índice de vazios dele. Bom, para entender um pouco sobre esse comportamento de emborrachamento, foi uma sugestão do nosso consultor, o Paulo Sella, de fazer várias energias com umidades fixas, várias energias de prócto, e entender por que no ramo úmido, esse material ele reduzia de vazio até um determinado limite, e, a partir desse momento, ele começava a ter o emborrachamento. E nós começamos a perceber que 13% aqui, a partir do prócto normal, ele já perdia densidade, ele não tinha mais ganho, nem redução de índice de vazios, ou seja, todas essas energias que foram batidas aqui em laboratório, ela era transferida para o sistema ar e água. Trabalhamos com umidade de 12%, estava no limite ali do nosso alvo, né, de compactação. Tinha uma leve subida entre o prócto normal e o intermediário, mas depois também estabilizou. A hora que a gente se aproximou dentro do alvo da ótima, nós percebemos que esse material ganha densidade seca, consequentemente reduz o índice de vazios, mas a partir do prócto intermediário também estabilizou. Opa! E agora? Começamos a perceber o problema do emborrachamento. O prócto normal é a referência, aí começamos a avançar um pouco mais. Outro detalhe importante, eu não sei explicar isso, eu acho que é uma questão operacional, mas a energia de prócto no cilindro pequeno com a energia de prócto no cilindro grande dá uma diferença. Um bate 12 golpes, muda a soquete, né? O soquete é o grande, no cilindro grande, o soquete pequeno, no cilindro pequeno, mas eu acho que a abrangência de compactação de 26 golpes no cilindro pequeno, acho que tem uma eficiência melhor. Então, nós começamos a perceber que tinha uma diferença entre o cilindro grande e o cilindro pequeno. Então, nós corrigimos essas curvas para o cilindro pequeno, porque era o que a gente tinha de controle no AT mental, e a gente precisava verificar se esse comportamento, com os dados que nós tínhamos de campo, tinha uma proximidade e tinha uma resposta para a gente. Bom, lançamos todas as densidades secas máximas de prócto normal que foram feitas nesses ateus, todas as densidades secas máximas do intermediário e todas as densidades secas compactadas em campo dentro do alvo da ótima. E percebemos que a compatibilidade de energia que estava sendo aplicada em campo num rolo de 20 toneladas era próxima do prócto intermediário. Resposta disso, como o meu controle era prócto normal, eu tinha resultado de 104, 105, 103. A energia de campo era maior do que a de referência de laboratório. E, em alguns casos, do emborrachamento, eu estava tendo resultado de 95 e 96. E eu poderia deixar um engenheiro de campo numa situação meio difícil. Ele viu visualmente o emborrachamento em campo, exudou água, ou seja, gerou poropressão, porque reduziu vazios, na mesma umidade, aumentou o grau de saturação, respondeu ao carregamento, respondeu ao equipamento passando sobre a camada. E grau de compactação de 95, 96, e até índice de vazios que poderia estar adequado. Então, a gente começou a perceber que esse tipo de comportamento ele não deve ser aceito em determinadas áreas da pilha, em especial nessa zona estruturante, mas em determinados projetos e concepções de projeto, talvez bem confinado, numa área que ele não tem um papel importante dentro da pilha, ele pode ser usado na estação chuvosa. Bom, mas qual eram os vazios desse material? Ai, gente. Nós vamos falar agora, tentando explicar um pouco nessa parte aqui dos desafios da concepção de pilha, porque era entender esse índice de vazios desse material de emborrachamento. A gente sabe que o outro, dentro do alvo da ótima, ele é ideal para compactar dentro de uma zona estrutural, mas esse outro com emborrachamento, se ele poderia ser ou não aproveitado dentro da pilha. Mas falando um pouco dos desafios de pilha, né,
Vamos falar um pouco de algumas estruturas que já estão em operação, sem citar lugar e nem nome. Uma pilha de disposição de rejeito arenoso, já em operação. Como já dito, né, adequada trabilidade e compactação, sem necessidade de secagem, ou seja, a umidade que sai no filtro já é ideal para compactar, não pode nem demorar muito. 2 horas no sol lá, ele já começa a secar, já começa a ter um problema, o contrário, né, você compactar no ramo seco. Estação chuvosa, baixo impacto na operação. Estação seca, necessidade de umectação, né. Diretrizes construtivas, claro, seguindo as informações do AT experimental e índice de vazios. Não só grau de compactação. O grau de compactação é uma referência inicial, mas sempre confirmando com o índice de vazios. Por quê? No final das contas, a gente precisa saber se, dentro daquele projeto, esse índice de vazios está abaixo da linha de estado crítico, ou seja, vai ter comportamento dilatante. Sistema de drenagem interno robusto, esse material tem permeabilidade alta, né? E a questão está nos particulados. Poeira, gera muito poeira. Agosto, julho, setembro, você chega numa pilha de rejeito arenoso, se não tiver um tratamento de umectação adequado, você não consegue ficar. É muito pó, é muito grãos batendo no seu rosto. Então, esse é um aspecto importante com relação ao arenoso. Mas, problema nenhum de trabalhabilidade. Se controlar antivazios, a estrutura está adequada. Rejeito total. Aí já partindo para o rejeito total mesmo, nem o parcial. É uma pilha que também está em operação. Desafio nosso, estação chuvosa. Elevado tempo de secagem, de 15 a 20 dias. Não é só para secar o material. A gente tem aí uma umidade que já veio do filtro, mas tem os dias chuvosos. Então, o pessoal da hidrotecnia, da VVP, fez um trabalho para a gente com algumas premissas, em que você, considerando algumas premissas de pluviometria diária, de chuvas sequenciadas, que eu conseguiria ter tempo para secar esse material dentro de uma pilha. A gente pode chegar de 20 a 25 dias sem operar uma pilha de rejeito total, se pegarmos dias sequenciados de chuvas e o tempo que eu preciso ainda para esse rejeito secar para compactar. Então, a secagem de rejeito é o principal desafio para esse material. Quanto mais rápido a gente fechar essa camada, é o ideal. Ele é o ideal, por quê? No verão nosso aqui, a gente, tirando os dias chuvosos, dias consecutivos, a gente tem chuva no final da tarde, que é a chuva de verão que a gente fala aqui. Se a gente não fecha uma camada dessa aqui à tarde, abriu ela para secar e choveu à tarde, você perdeu a camada. Você vai ficar mais 3, 4, 5 dias. E se isso acontecer várias vezes, você vai ter dificuldade de operar a sua pilha. Quanto mais rápido a gente conseguir fechar uma camada dessa na estação chuvosa, mais produtividade eu vou ter na operação das pilhas. A gente já começa a observar setores, né? A gente já começa assim, opa, rejeito total, eu tenho que ter uma área que está secando, eu tenho que ter uma área que abriu, eu tenho que ter uma outra área que eu estou compactando. Então, a gente já tem um desafio maior na trabalhabilidade de compactação dessa pilha. E aí, a gente vai entrar um pouquinho na concepção. São 2 estruturas que já estão em operação aqui no quadrilátero ferrífero. Bom, sabemos que hoje nós temos aqui um desafio enorme, vamos passar o primeiro ano, sim, os 6 primeiros meses chuvosos com pilha operante de rejeito total no quadrilátero ferrífero vai ser de 22 a 23, porque de 21 para 22 nós não pegamos ele bem preenchido, estava em ramp-up ainda, algumas pilhas. Mas olha o desafio nosso, pessoal. Esse gráfico é muito usado, mas olha que interessante. Na nossa região, com precipitações de 1.500, 1.600 milímetros ao ano, não existe, para produções aí de 30 mil, 40 mil toneladas dias, não existe operação no mundo. Esse é um desafio nosso aqui no Brasil. Operar pilhas de rejeito com gerações de rejeito aí de 30, 40, 50 mil toneladas dias, num local que tem 6 meses que chove bastante. Esse é o trabalho que o pessoal da hidrotecnia fez para a gente, ou seja, nós temos um período seco, ok, eu tenho que secar o material na praça, eu não tenho um agente chuva ali para me atrapalhar, é só os dias de secagem. Mas eu tenho um período chuvoso, dias chuvosos e veranicos. Eu tenho dias também que não chove na estação de verão. Qual é o desafio nosso? Conseguir, nos veranicos, fechar as camadas e compactar. Vai ter dias chuvosos que você não vai ter nem como mexer na camada. Fui lá, dispôs os montes, deixou quieto, repousando. O dia que as chuvas pararam, você vai lá abrir o material, espalhar e tentar secar o material para compactar e fechar ele o mais rápido possível. E no trabalho que o pessoal fez estatístico, eles, pegando um mês muito intenso de chuvas, nós podemos operar uma pilha dessas 5, 6, 7 dias no mês.
e paralisar a produção daquela mina, ou restringir um pouco a produção daquela mina. Ou uma média aí de 17 dias no mês. Então, assim, os empreendimentos que têm o interesse aí de gerar o rejeito total, filtrar o rejeito total, ele tem que estar ciente que na estação chuvosa, se ele não tiver área de contingência, ele vai restringir a produção dele, e se ele não tiver uma concepção no projeto dele que ele consegue trabalhar com materiais mais úmidos, ele vai restringir a produção dele. Bom, aí vem algumas concepções que já são estudadas, que já estudada fora do país, aqui mesmo no Brasil já tem alguns trabalhos, que dar um pouco mais, na estação chuvosa, tentar trabalhar com esse material no ramo úmido numa região que não tem um papel importante estrutural dentro da pilha. Ou seja, tem uma determinada região que tem um papel principal estrutural dentro da pilha que eu tenho que trabalhar dentro do alvo da ótima com o menor índice de vazios possível. E tem alguns dias chuvosos em que o material está muito úmido, eu não consigo ficar aguardando lá 6, 7, 8 dias para secar, que você pode confinar esse material dentro de um controle de índice de vazios. Não quer dizer que aqui vai ser compactado ou disposto de qualquer forma. Também tem um controle de índice de vazio para esse material no ramo úmido. Eu acho que isso é um ponto importante. É uma concepção, você restringe um pouco, você não restringe tanto a operação, você consegue dar um pouco mais de opção para trabalhar na estação chuvosa. Agora, a geometria dessa pilha tem que ser uma geometria adequada para isso. Você também não pode chegar numa estrutura muito pequena, que tem um volume muito pequeno, e tentar fazer as duas coisas. Aí você não consegue. Nessas condições, é rejeito totalmente controlado com relação à umidade para alcançar o menor índice de vazios possível. Essa é a opção de uma estrutura de pequeno porte, possivelmente, não tão grande, em que você tem que compactar toda ela, fazer milhões e milhões de rejeito compactado. Nós vamos ser aí os maiores compactadores de rejeito, nós vamos aprender com isso. Esse exemplo aqui tem setorização, vocês percebem que tem áreas com montes, perdendo um pouco de umidade, áreas já gradeadas, secando, e áreas que já foram compactadas. Faz parte o manejo de disposição de uma pilha para um rejeito total, em que a umidade que sai da filtragem não está adequada para a compactação. Bom, esse exemplo, gente, ele restringe a operação se você não tiver plano B. Eu até destaquei aqui, qual é o nosso, o que fazer? Áreas de contingência, cobertura de uma pilha, eu já ouvi falar disso já até no norte. Disposição compartilhada, restrição da operação, são perguntas que a gente tem que tentar fazer quando for projetar e entender as condições de contorno do projeto que está sendo estudado. Bom, claro que a gente também avaliou o índice de vazios desses materiais dentro do alvo da ótima e no ramo úmido. A gente queria compreender, nós estamos muito longe, um está muito diferente do outro, e nós começamos a perceber que dentro do alvo da ótima, ou seja, aqueles graus de compactação que vocês viram lá, 104, 105, eles tiveram índice de vazios abaixo de 0,6, comportamento completamente dilatante, até 1.600 de tensão, e o material compactado no ramo úmido ficou entre 0,6 e 0,7. É diferente da disposição hidráulica. Aqui tem uma disposição mecânica, mesmo compactando no ramo úmido. A disposição hidráulica, nós estamos falando de índice de vazios acima de 0,8, 0,9, onde você tem comportamentos, aí, inclusive, de resistência pós-pico muito alta. Nesse caso, não, nós estamos falando de materiais com comportamento dilatante e, quando nós chegamos no ramo úmido, até comportamento com pós-pico muito baixo. Esse é um ponto importante do ponto de vista de entendimento desse material na pilha. Bom, e aí nós tentamos mostrar alguns ensaios disso. Não tem muito tempo aqui para isso, mas para o material compactado abaixo de 0,6, por opressão totalmente dissipativa, com as trajetórias todas para a direita, com o comportamento de um material que realmente está bem compactado. Já esse material no ramo úmido, ele chega a gerar excesso de poropressão no início, mas depois dissipa, ele ganha resistência no final, ele não tem um pós-pico dele muito baixo, ele é baixo, na verdade, a gente até traçou ele, o pessoal traçou para a gente lá. O índice de fragilidade desse material é muito baixo. A gente sabe que os casos de ruptura por liquefação estão em materiais mais fofos, com índice de fragilidade acima de 0,4.
Então, a gente percebe que esse material, ele mesmo gerando poropressão no início, ele dissipa e ele tem um índice de fragilidade muito baixo. O que é esse índice de fragilidade? Um pós-pico muito baixo, ou seja, após a resistência de pico dele, ele não perde resistência como materiais tipo strain softening, que são materiais que são suscetíveis à liquefação. Então, uma das premissas é não ter materiais ou camadas nessas pilhas que têm suscetibilidade à liquefação. E saber onde eu posso usar esse material e aquele que é o material da zona estrutural, né? Esse é um ponto importante a ser discutido nos projetos. Bom, pessoal, fazendo um resumo aí, nas considerações finais, o aterro experimental, já me perguntaram se um serve para o outro, que serve para o outro. O aterro experimental é específico do local. Por mais que a gente tenha algumas informações que a gente pode usar, a característica dos litotipos que estão sendo lá lavrados, da usina, da filtragem que foi estudada para esse material, é diferente. A gente tem que entender o comportamento do material daquele local. O rolo de 20 toneladas, com e sem vibração, apresentou energias com referência de prócto normal em camada de 50 centímetros, boas performances, né? Não tivemos nenhum problema. A compactação, dentro do alvo da ótima, teve GCs acima de 100%, ou seja, isso não é um questionamento, não é um demérito para a camada. Se a referência é o prócto normal, nós vamos ter grau de compactação acima de 100%. O critério de projeto é eliminar modifier de liquefação na pilha, não ter camadas que têm suscetibilidade à liquefação. O principal desafio para o rejeito total, secagem desse material o mais rápido possível, né? E a gente tem opções de disposição compartilhada, a disposição uniforme, que é uma disposição todo ele compactado, a disposição compartilhada, você zonear a sua estrutura, onde você tem uma zona estrutural e uma outra mais confinada. E é sempre bem-vindo um modelo constitutivo para a gente fazer um estudo de tensão da informação. Pessoal, era isso. Eu queria agradecer esse time aí que me ajudou nesse trabalho e estamos disponíveis aí para qualquer tipo de pergunta aí. Se eu não conseguir responder aqui, lá no stand, vocês vão lá que a gente tenta responder lá também com a ajuda do time aqui. Obrigado, viu?